Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, voltar aqui ao tema alistamento eleitoral. Na aula passada fizemos basicamente uma revisão do tema, que a gente já tinha falado nas aulas introdutórias. Falei para vocês de quem tinha alistamento obrigatório, quem tinha alistamento facultativo e daquela situação chatinha lá do Código Eleitoral. Além de dizer para vocês quem tinha alistamento vedado, quem não poderia fazer alistamento, e aquela excepcionalidade do estrangeiro na condição de ser português, ter a possibilidade de fazer sim o alistamento no Brasil, votar e inclusive também ser votado. Português que se equipara a um brasileiro naturalizado. Agora, existem algumas situações especiais nesse alistamento eleitoral que vão estar previstas na Resolução 21538, de modo a sanar dúvidas que de fato apareceram durante todo esse processo histórico, desde o Código Eleitoral para cá, problemas de ordem prática que surgiam durante esse procedimento do alistamento e que acabaram sendo colocadas num texto para evitar dúvida aos servidores. Então hoje a gente tem um manual, que é a Resolução 21538, que é muito claro, que é muito objetivo em relação aos possíveis ganchos que poderiam acontecer durante esse processo de alistamento eleitoral. Então vamos aqui, ó. Olha só, menor de 16 anos, será que ele pode fazer alistamento eleitoral? Porque a dúvida que se tinha era essa, porque essas coisas foram colocadas em lei porque são coisas que a dúvida era gerada e aí o pessoal fica sem saber, o que é que eu faço? Será que eu interpreto assim ou assado? Então veja o seguinte, a Constituição Federal diz que o alistamento ele é permitido aos maiores de 16 anos. Ou seja, quem tem 16 anos pode fazer alistamento eleitoral. A Constituição em nenhum momento diz o período em que se torna vedado a realização do alistamento, a vedação temporal para eu organizar esse cadastro. Isso foi regulamentado pela legislação infraconstitucional. Hoje, na verdade, quem regulamenta isso é a Resolução 21538. Há até umas divergências com o Código, mas prevalece, inclusive para concurso, a Resolução 21538. Qual é o problema de ordem prática? A Constituição diz que com 16 anos eu posso votar, eu posso fazer alistamento eleitoral. Aí qual é a situação prática? De repente a eleição acontece no dia 3 de outubro, vamos supor. Eu completei aniversário no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro eu tenho 16 anos. O que a Constituição diz? Que eu posso votar com 16 anos. Então no dia 2 de outubro eu tenho 16 anos e quero votar no dia 3. Só que para você votar no dia 3, você precisa fazer alistamento eleitoral. E você consegue fazer alistamento eleitoral no sábado, na véspera da eleição? Tem condição de fazer isso? Dá para um dia, dá para resolver o problema? Dá não. Tem a menor condição. Mas a Constituição Federal está lá estabelecendo que você pode votar. E aí? Como é que resolve essa bronca? O problema é o seguinte, gente. Lá na Resolução 21538 se estabelece que não é possível fazer o alistamento, o cadastro eleitoral se fecha nos 150 dias que antecedem a eleição. Então, nos 150 dias anteriores à data da eleição, nos 150 dias anteriores à eleição, não se faz alistamento eleitoral. Não se faz alistamento eleitoral, tá bom? Nem se faz transferência também de domicílio eleitoral. Transferir o título, né, como a gente chama, não se faz transferência de direito de título de eleitor, tá? Transferência de domicílio eleitoral. Não se faz. Muito bem. Esses 150 dias foram estabelecidos pela Resolução 21538. Antes era 100 lá no Código Eleitoral. Muito bem. Mas a Constituição diz, imagina se que eu completo os 16 anos nesses 150 dias, a Constituição me garante que eu vá fazer alistamento, que eu vote. Sei lá, em setembro eu completei 16, quero votar em outubro. O que é que me impede? A resolução lhe impede de fazer o alistamento nesse período. E aí a resolução acabou trazendo uma alternativa a esse problema, porque eu tinha uma garantia constitucional essencial, uma cláusula pétrea do exercício do direito do voto, sendo, digamos assim, sendo vedado esse exercício por uma regulamentação infraconstitucional e ainda mais por uma resolução do TSE. Então, veja, eu estava querendo exercitar um direito constitucional, mas tendo uma vedação em razão de uma resolução do TSE. Não faz sentido. Então, esta resolução do TSE acabou resolvendo o problema, né, que era um problema que, na verdade, não era da resolução, porque a resolução já veio com a resolução do problema. Era um problema da interpretação do Código Eleitoral no contexto constitucional. Qual foi a solução da resolução, que foi muito brilhante, muito simples?
brilhante, simples. Existem algumas contradições, umas coisas que assim, acabam gerando conflito de norma mesmo. Mas a resolução 21538, para deixar deixar de ser direto ao ponto, né, vamos ser direto, a resolução 21538 ela estabelece que você pode fazer alistamento aos 15. E aí eu tenho a primeira contradição: se eu tenho 15 anos, eu sou absolutamente incapaz. Como é que eu vou fazer alistamento eleitoral se eu sou absolutamente incapaz? Se eu não posso nem assinar sozinho? Com 15 anos, você não pode assinar sozinho sem a sua representação do seu representante legal, normalmente os pais, né? Com 15 anos eu não assino só. Como é que eu vou fazer alistamento eleitoral? Não é? Vejam, essa questão de absolutamente e relativamente capaz, a capacidade civil, ela é regulada pela lei civil. Para a legislação eleitoral, você é maior para a legislação eleitoral com 16 anos. Você já tem capacidade política já de exercitar, ainda não em plenitude, ou seja, pode exercitar direitos políticos com 16 anos. Então você, para a justiça eleitoral, você é maior com 16. Assim como havia naquela época lá no Código 16 a maioridade com 21, a maioridade civil com 21, mas você já era maior para o direito penal com 18. Então nós temos, a partir de cada tipo de legislação, a possibilidade de lhe dar direitos ou de retirar direitos, tá? A Constituição Federal remete a regulamentação de quem é ou não absolutamente incapaz à legislação infraconstitucional. Então essa questão da capacidade civil, você tem a regulamentação na lei civil. Mas essa regulamentação da lei civil não necessariamente se aplica à lei eleitoral. Claro, se aplica à lei eleitoral quando a lei eleitoral não estabelece algo diretamente. Tá? Se a lei eleitoral estabeleceu algo direto, é claro que eu não vou aplicar o Código Civil. Só aplico o Código Civil subsidiariamente, quando eu não tenho uma regulamentação própria na legislação eleitoral. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Olha só. Então vamos lá. Então, a legislação, aqui a resolução 21538, permite que você vá sem precisar ser representado, tá? Sem precisar que seu pai assine junto, sem precisar que ninguém esteja lá com você. Você pode ir e, na verdade, você deve ir pessoalmente requerer o seu alistamento eleitoral com 15 anos. Agora, para você requerer o seu alistamento eleitoral com 15 anos, você precisa completar os 16 até o dia da eleição. Porque o que se quis fazer foi exatamente dar direito a esta pessoa que tinha 16 anos de votar no dia da eleição. Só que ele não poderia fazer o alistamento eleitoral nos 150 dias que antecedem a eleição. Então veja, se ele não poderia fazer esse alistamento nos 150 dias anteriores à eleição e ele completasse os 16 anos nesses 150 dias antes da eleição, ele ficaria impedido de votar por uma questão de ordem prática. Então, para regulamentar isso, a resolução disse: olha, eu posso admitir o seu alistamento eleitoral com 15 anos. Você pode requerer o seu alistamento eleitoral com 15 anos, mas desde que, duas coisas, você faça o requerimento de alistamento eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, porque, veja, o cadastro fecha nos 150 dias anteriores. Então, eu tenho que fazer o requerimento até o 151º dia anterior à eleição. Muito bem. Então, você que tem 15 anos, você vai precisar fazer o requerimento até o 151º dia da eleição e completar os 16 até o dia da eleição, até o dia do pleito. Porque se eu tenho 15 anos e completo 16 depois da eleição, a Justiça Eleitoral não vai querer lhe alistar. Por que não vai querer lhe alistar? Porque você não tem a idade mínima de 16 anos e nem completará os 16 na data da eleição para exercitar o seu direito de voto. Então não faria sentido a resolução admitir o alistamento dessas pessoas. Então, resumindo, se você tem 15 anos e completa 16 até o dia da eleição, você pode postular o seu alistamento eleitoral, ainda com 15 anos, desde que o faça até o 151º dia anterior à eleição. Beleza? Eu vou colocar isso na lousa aqui daqui a pouco para a gente ver direitinho, tá? Eu vou desenhar aqui umas coisinhas. Vamos lá. Outra situação especial é após os 18 anos. Quando a gente completa 18 anos, a gente tem alistamento obrigatório, como falamos. Mas não significa dizer que eu completei aniversário hoje e tenho que correr na Justiça Eleitoral amanhã para fazer o alistamento, senão eu vou pagar multa. Não. Não. Eu tenho 18 anos entre 18 e 19. Então, até os 19 anos, completei aniversário em 19 de fevereiro de... Completei 18 anos em 19 de fevereiro de 2014. Eu vou ter
até o dia 19 de fevereiro de 2015 para fazer o meu alistamento eleitoral sem pagar nenhuma multa. Tá? Então, dos 18 até a data em que completa o 19, ou seja, nesse intervalo de um ano, eu posso ir lá fazer alistamento eleitoral sem pagar nenhuma multa. Tá? Agora, não se aplicará multa se a inscrição for solicitada também até 150 dias antes da eleição, subsequente à data que você completou 19 anos. Essa redação acaba gerando uma confusão grande na cabeça das pessoas. E aqui eu não tenho jeito, eu vou ter que colocar, eu até coloquei aqui uma luzinha branca para que você possa entender isso muito bem. Então vamos revisar aqui ó, o rapaz dos 15 anos, né? Ó. Então aqui vamos colocar aqui o Ezinho de eleição. Eleição, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu não sou... Queria agora aqui ser o Thiago Passivo para conseguir ter uma letrinha tão bonitinha, né, rapaz? Olha só, então aqui ó, 150 dias, tá? Eleição. Desgraceiro isso aqui, Ave Maria. Mas você está entendendo, né? Eu estou falando, você está entendendo. Então isso aqui, rapaz, tá feio demais, vamos estar aqui, eleição. Eu vou ficar pior. Eu vou apagar aqui porque ficou ruim demais, gente. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Ajeitar aqui. Vamos lá. Vou fazer um negócio bonito, né? E tô fazendo o meu melhor, viu, gente? Eu tenho que ter um curso como escrever na lousa eletrônica. Vamos lá, eleição, agora ficou show. Aí eu tenho aqui um intervalo de 150 dias. Pronto. Nesses 150 dias aqui anteriores à eleição, nos 150 dias anteriores à eleição, eu não posso fazer alistamento, tá? Vou colocar aqui assim, alistamento, para você lembrar, tá bom? Não posso fazer alistamento. Então, eu tenho que requerer o alistamento até o 151º dia anterior, tá? Então, neste dia aqui, é meu dia limite para fazer o alistamento eleitoral. Então, se eu tenho 15 anos, tá? Ó, se eu tenho 15 anos, eu posso requerer esse alistamento até este momento aqui, desde que eu complete 16 anos até o dia da eleição. Então, se eu completar 16 anos, nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalozinho aqui, você poderá fazer alistamento, sem problema nenhum. Se, no entanto, você completa 16 anos, um dia depois da eleição, aqui, você não pode mais fazer alistamento, tá bom? Esse joguinho, gente, ele cai em prova. Bom, a FCC gosta de colocar essas situações em prova. Beleza? Agora vamos para a segunda, essa aqui é mais fácil, vamos para a segunda situação. Vou apagar aqui. A segunda situação é, primeiro ponto, eu posso fazer alistamento eleitoral entre 18 e 19 anos sem pagar multa. Aí veio a resolução para dizer o seguinte: não se aplicará essa multa se a inscrição for solicitada até 150 dias antes da eleição, subsequente à data que eu completo 19 anos. O que é que ela quer dizer com isso aqui, gente? Muito cuidado. Vou colocar a seguinte situação. Vou colocar alguns anos aqui, tá? Vamos colocar aqui 2014, 2016, 2018. Você pode montar várias situações aqui, tá? A gente poderia ficar fazendo aqui vários contextos para tentar entender esse artigo aí, tá? Vou colocar uma situação que eu acho mais simples, mas você pode tentar ficar testando essa aplicação aí de várias formas. Muito bem. Imagina que eu tenho 18 anos, completei a eleição aqui em outubro de 2014, imagina que eu não lembro a data da eleição de 2014, então vamos colocar que foi 3 de outubro, tá? 3 de outubro de 2014. Imagina que eu completei 18 anos, imagina que eu completei 18 anos no dia 2 de outubro de 2014. Completei 18 anos. Me diga, se eu tenho 18 anos em 2 de outubro de 2014, eu tenho voto obrigatório a partir de 18?
Tenho. Eu tenho um alistamento obrigatório a partir dos 18? Tenho. Se eu tenho 18, um dia antes da eleição, eu vou pagar multa em 2014 por não ter ido votar? Não. Por que não? Porque, veja, eu tenho até os 19 anos para fazer alistamento eleitoral. Não é não? Então, se eu deixo de votar aqui, eu tenho 18 anos, beleza que eu já tenho 18. Mas se eu deixar de votar na eleição do dia 3 de outubro de 2014, eu não vou ter problema nenhum. Porque a resolução 21538 me permite que eu faça esse alistamento até os 19. Aí, muito bem. Eu vou completar 19 anos quando? Vou completar 19 anos... Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui para ficar com mais espaço, gente. Eu vou completar 2016, 2018. Pronto, é isso aqui. Eu vou completar 19 anos quando? Eu vou completar 19 anos aqui, ó. Vou botar aqui, 2015. Vou completar 19 anos aqui, em 2 de outubro de 2015. Eu faço 19 anos. Muito bem, 19 anos. Segundo a regra geral, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alistamento nesse intervalo, né não? Nesse intervalo aqui eu tenho que fazer alistamento. Se eu não faço alistamento nesse intervalo, qual é a consequência? Multa. É isso que diz a regra geral. Contudo, venha para o detalhe agora. 2015, teve eleição? Ou vai ter eleição? Não. Se eu não tirei o meu alistamento eleitoral aqui com 19 anos, em 2015, qual foi a consequência prática para as eleições? Qual foi a perda que a democracia brasileira teve com a ausência do seu voto? Nenhum, porque você não votou porque não tinha eleição. Não tinha eleição em 2015, não tinha. Então veja. Qual é a eleição subsequente, aí vem o detalhe, né? Qual é a eleição subsequente à data em que eu completo 19 anos? Vamos supor aqui que seja 3 de outubro de 2016. Eleição, certo? Em 3 de outubro de 2016 eu vou ter quantos anos? 20. Né? 20 anos. Não é não? 20 anos. Muito bem. Professor, eu vou estar obrigado a votar nesse dia aqui, 3 de outubro de 2016? Você vai estar obrigado, sim. Professor, ele pode fazer alistamento eleitoral até quando, então? Aí que vem a resolução. Ele pode requerer até 151 dias, né, até o 151º dia anterior à data da eleição. Sei que também é feioso, gente, esse negócio de gráfico aqui, porque essa limitação de espaço da lousa, ela não me permite, eu não consigo escrever com letrinha pequena. Mas vejam, ele tem até o 151º dia anterior à data da eleição, para postular seu alistamento. Se ele faz esse requerimento com 19 anos, tá? Mas ele faz em 2016, ele completou 18 em 2014. Se ele faz em 2016 até o 151º dia anterior à eleição, tá? Ele deve votar sem problema nenhum e não vai pagar nenhuma multa. Mas vamos voltar para ver se você entendeu agora. Ó. Não se aplicará a multa se a inscrição for solicitada até 151 dias antes da eleição subsequente à data em que completou 19 anos. Então veja, ele completou 18 anos aqui em 2014, antes da eleição, mas não precisou votar, certo? Porque a resolução garantiria que ele completaria 19 anos, tá? E até completar 19 anos não pagaria multa. Aí vem uma regulamentação para dizer ainda, olha, mas se no ano em que ele completou 19 anos não tem eleição, ele pode fazer alistamento eleitoral até 151 dias antes da eleição subsequente. No caso, qual é a eleição subsequente à data que ele completa 19 anos? 2016. Então ele teria que fazer o alistamento obrigatoriamente até o 151º dia anterior à eleição de 2016. Está claro isso? Vamos colocar aqui, vamos chutar outras hipóteses, tá? Vou chutar mais uma hipótese aqui. Tem várias possibilidades que você pode ficar testando. Teste e me fale, tá? E me fale. Vamos colocar aqui outra situação. Vamos colocar aqui que ele completou
18 anos, vamos testar, vou testar mais duas situações aqui, porque eu sei que esse negócio complica mesmo e acaba gerando dúvida. Imagine que ele completou 18 anos no dia 2 de fevereiro de 2014, certo? A eleição aconteceu quando? Em 3 de outubro de 2014. Muito bem. Veja que ele teve aqui, gente, um espaço de tempo entre a data do aniversário e a eleição anterior, muito tempo anterior aos 150 dias. Então você poderia se perguntar, bem, em 2 de fevereiro, quando ele completou 18 anos, ele poderia aqui ter feito um alistamento eleitoral? Poderia sem problema nenhum. Por que, professor, ele poderia? Porque ele já poderia com 16 anos, na verdade. Até com 15, a depender da circunstância, ele poderia, né? Mas perceba, aqui em fevereiro, eu tenho muito mais tempo até o dia da eleição do que 150 dias. Então você poderia raciocinar, bem, se ele completou o aniversário antes dos 150 dias, ele estaria obrigado a fazer alistamento eleitoral. Mas continua sem estar, gente. Continua sem estar. Por quê? Porque, repito, a resolução garante que eu posso fazer alistamento até os 19 anos sem pagar multa. Então, nesse intervalo aqui, ó, até 2015, ele poderia fazer alistamento sem pagar multa. Só o que acontece? Em 2015 teve eleição? Não teve eleição. Então, ele completou 20 anos em 2 de fevereiro de 2015. Certo? Porque a gente viu naquele outro exemplo que ele tinha 19 anos ainda quando teve que requerer o alistamento, né? Mas nesse caso ele tem 20 anos, olha só. A eleição, imagina aqui que aconteceu em 3 de outubro, vai acontecer, né? Em 3 de outubro de 2016. Vixe, que aqui eu errei aqui as datas. Desculpe aqui, gente. Vamos lá, ele completou 20 anos em 2 de fevereiro de 2016. Não foi? Beleza. E a eleição vai acontecer aqui no dia 3 de outubro de 2000. Eu estou chutando as datas, viu, gente? Não sei a data, não. 3 de outubro de 2016. Muito bem. Em outras palavras, 2 de fevereiro, em 2 de fevereiro de 2016, você concorde comigo, vai estar muito antes dos 150 dias. Né? Muito antes. Ele vai ter completado 20 anos, e vai conseguir fazer esse alistamento com 20 anos sem pagar a multa. É mesmo. Então é possível pela nossa legislação, agora ele vai ter que fazer alistamento, né? Ele vai ter que requerer quando o alistamento? Até o 151º dia anterior à data da eleição. Perceba, gente, que ele vai fazer, ó, ele pode fazer alistamento com 18 sem pagar multa, com 19 sem pagar multa e até com 20 anos sem pagar multa. Com 20 anos sem pagar multa. Tá claro isso? Vou colocar só mais um exemplo aqui. Então veja, eu pude ir com 18, pude com 19, pude com 20 sem pagar multa. A depender desse jogo de datas, tá bom? Vou colocar só mais um exemplo aqui para a gente fechar. Imagina agora a seguinte situação. Eu disse a você que dá até para fazer com 20 anos, né? Sem pagar a multa. Imagina agora que ele tem 18 anos em, sei lá, 2 de fevereiro de 2015. Tá? 2 de fevereiro de 2015. Ele vai completar 19 anos quando? 19 anos em 2 de fevereiro de 2016. As eleições de 2016 aconteceram quando? Lá em outubro de 2016. Muito bem. Nesse contexto aqui agora, desse exemplo, ele vai precisar fazer alistamento eleitoral nesse intervalo aqui? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque veja que ele está completando 19 anos em ano eleitoral. Se ele completa 19 anos em ano eleitoral e ainda bem antes dos 150 dias, ele vai ter alistamento obrigatório. Se ele não fizer o alistamento aqui, nesse intervalo, ele vai estar sujeito a uma multa.
Tá bom, gente? Então aqui, isso é relativamente tranquilo. Você pode ficar jogando com essas datas aí, ficar fazendo várias simulações. Quanto mais simulações você fizer, é melhor para que você possa tentar compreender por definitivo essa situação. Isso aqui que eu coloquei na lousa, essas datas, essas situações, a CESP e a Fundação Carlos Chagas cobram, viu? Já vi questões da FCC e da própria CESP colocando caso concreto, fulano completou aniversário nos 18 anos, nada de tal. A eleição acontece não sei quando, tal. Aí ele coloca, esses exemplos que eu coloquei para vocês na lousa, são exemplos que poderiam estar na sua prova, tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de exemplo, muito cuidado com essa situação do código, que ela não é simples, tá? Ela realmente pode gerar dúvida, mas eu acho que quando você visualiza colocando data e especificando, você não acaba não tendo dificuldade. Quando você se deparar com a prova, botando um caso concreto, faça um gráficozinho, tente colocar como eu coloquei aqui, colocando o dia da eleição, colocando em 150 dias, colocando em situações e lembrando do que está no dispositivo legal. Né? O dispositivo, pronto, o dispositivo, agora eu acho que ficou claro para você, ó. Até os 19 anos eu posso fazer o alistamento eleitoral, que é obrigatório a partir dos 18, sem pagar multa, tá? Mas essa multa não é aplicada se eu requerer a inscrição antes de 150 dias, né? Ou seja, até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que eu completar 19 anos. Tranquilo, meus amigos? É isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.